Bem-vindo ao canal Caixa de Gatos, eu sou a Grazi e hoje a gente vai contar a história do meu primeiro gato, o Tigrinho. O Tigrinho, ele tem mais ou menos uns 8 anos, e isso porque quando eu resgatei ele, eu tinha 16 anos e hoje eu tenho 23. E tudo começou quando eu tava indo na casa de uma amiga, e no bairro que eu morava antigamente, ele tinha muitos lotes, e as pessoas tinham costume de abandonar cães, gatos por ali. Chegando perto, eu vi um gatinho miando desesperado. Quando eu fui me aproximando, ele já veio correndo até mim, começou a se esfregar em mim assim, e já foi meio que um amor à primeira vista. Percebi que ele estava bem magrinho, bem assim judiado, com bastante machucados e tal, e eu fiquei com muita pena dele. Aí eu sentei perto dele e fiquei brincando com ele por um tempo. E aí então eu resolvi levantar e ir embora. Aí ele começou a me seguir, desesperado assim. Aí eu fiquei com muito dó, eu falei assim, vou levar ele embora. Aí eu peguei ele no colo e levei pra minha casa. Eu já tava com o intuito de arrumar um gatinho, porque eu não tinha ainda. E assim, eu já tinha falado com a minha mãe que eu queria arrumar um gato, então ela meio que já estava preparada que eu ia arrumar um gato, só não sabia quando. Chegando em casa eu falei pra minha mãe, só que ela nem ligou porque ela já estava indo dormir. Aí eu coloquei ele no meu quarto, ele dormiu a noite inteirinha quietinho, um anjinho. Aí no dia seguinte eu falei com meus pais. Falei pra eles que eu queria ficar com ele e tudo mais, e meus pais aceitaram super bem. O tempo foi passando, o Tigrinho um dia foi dar uma voltinha e sumiu. Eu fiquei acabada, eu chorei muito, fiquei muito triste. E naquela época eu não tinha aquela consciência de, telar a casa, castrar, porque assim, as pessoas não tinham tanta informação na época, principalmente na minha cidade, então eu tava assim, sem saber de nada. Eu era muito nova na época, eu não trabalhava e tudo mais, e meus pais eram super desinformados, então ele foi pra rua. Com isso, ele desapareceu por 10 dias. Eu contei exatamente os dias porque eu ficava chorando em casa, pensando, ele vai voltar. E foi super triste porque, assim, eu tinha esperança pra caramba que ele ia voltar, mas eu não tinha certeza. Aí então eu fiquei esperando, até que um dia eu ouvi um miado atrás da minha casa. E assim, foi uma empolgação, porque eu sabia que era ele, e eu subi correndo no muro, que dava pra ver o mato que ficava atrás da minha casa. E aí eu chamei ele, e era realmente ele veio correndo. Aí eu dei a volta, passei por baixo de uma cerca e peguei ele. Com o tempo, eu adotei minha segunda gatinha, que se chama Tiquinha. A Tiquinha tem uma história super fofa, porque eu adotei ela com 7 dias de vida, assim, ela nem tinha abrido o olhinho ainda. E assim, a história dela é super emocionante, e com o tempo eu vou contar a história dela pra vocês também. Passando o tempo, eu arrumei meu primeiro emprego, com meu primeiro salário, eu castrei a minha Tiquinha, que era a gata fêmea, e o Tigrinho. E antes de castrar ele, eu tinha me informado bastante sobre castração, como que era, como que funcionava, porque eu não sabia nada, e os veterinários falaram que era a melhor coisa a fazer, afinal os anticoncepcionais dão câncer. Aí então, eu peguei e castrei os dois, e não deixei ele sair mais na rua. Eu telhei a casa toda. A Tiquinha nunca saiu na rua. O Tigrinho já tinha uma experiência de rua, mas assim, se você tem em casa um gatinho que ele tem acesso às ruas e você quer deixar ele dentro de casa, que é o ideal, e tá com medo dele não se acostumar, dele sofrer com isso, a minha dica é que isso não vai acontecer. Por mais que essas lendas de que os gatos precisam dar sua voltinha e coisas do tipo, e que ele seja acostumado com a rua, pode dar depressão se você deixar ele dentro de casa, isso não acontece. O Tigrinho se adaptou super bem a não sair na rua e até hoje ele vive super tranquilo aqui dentro de casa. Ele é o gato mais tranquilo de casa. E se também você acha que castrar o gato não vai mudar o comportamento, é mentira. Muda muito. O comportamento dele melhorou 100%. Ele é um gato totalmente dócil, não briga com ninguém e é super amigável. E antes disso, ele tinha um pouco assim de estresse, porque a presença de outro gato não era agradável para ele, porque ele tinha seus instintos de macho, e com a castração ajudou muito. O Tigrinho é um gato super especial pra mim, não que os outros não sejam, mas ele assim é excessivamente, porque ele foi o meu primeiro gato
e foi o que me ensinou assim o que é os gatos, o comportamento, as coisas que eu não tinha noção. E ele tirou aquela ideia que o povo dava na minha cabeça de que gato não se importava, porque o Tigrinho foi um gato que super se importou comigo, um gato super atencioso. E quando eu tive o Tigrinho, eu tive umas fases muito ruins na minha vida e que eu ficava muito triste. E assim, o Tigrinho era aquele gatinho que tava sempre ali, que tava sempre me dando carinho, atenção, sabe? Assim, coisas que às vezes os humanos não dão. Então o Tigrinho se tornou um gato extremamente especial, como eu disse. Não que os outros não sejam, mas ele tem uns pontinhos aí. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da história do meu Tigrinho. Eu tenho bastante história para contar sobre meus gatos, todos têm uma história exclusivamente deles. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like. E se você também tem uma história fofa dos seus gatinhos, comente aqui embaixo. E até o próximo vídeo.